tinha que gravar um vídeo. Mas não, é porque eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem ministrado ao meu coração há algumas semanas. Eu não sei se é só eu, mas se tiver alguém por aí, por favor, me diga. Eu fico muito reflexiva quando chega a época do meu aniversário. Acho que é todo mundo, né? Ou é só eu? Não sei. Enfim, eu fico muito reflexiva quando chega a época do meu aniversário. Eu fico bem pensativa quanto às coisas que se passaram no último ano. Eu acho que isso é uma forma também de refletir aquilo que passou e começar a ser mais grata a Deus, né? Eu acho que isso é o meu modo de ativar a gratidão em mim. Enfim, e Deus tem ministrado ao meu coração algo que me chamou muita atenção no decorrer dessas últimas semanas. Eu fiz 28 anos e Deus tem me feito refletir a respeito disso. E uma palavrinha veio à minha mente: perspectiva. Pensa aí, perspectiva. Eu fui procurar o significado de perspectiva para poder falar com vocês, e um dos significados que veio perspectiva vista ao longe, até onde os olhos alcançam. Na questão de extensão, esse é o significado de perspectiva. E aí eu fui pensar, pensa aí comigo, se você pudesse enxergar até o final da sua vida, você queria, né? E isso de fato faria com que você fosse menos ansioso ou ansiosa, não é? Mas a questão a nossa perspectiva é limitada. Nós não podemos visualizar até o final da nossa vida. E aí é que vem a questão que eu queria apresentar para vocês, que Deus tem ministrado ao meu coração. Uma vez eu assisti um filme que chama Você Acredita. Se você não assistiu, vá assistir esse filme, porque é um filme muito bom. Muito edificante, inclusive. E no final do filme, tem uma reflexão a respeito do modo como Deus vê e o modo como nós vemos. Aí o filme diz que é como se nós fôssemos uma tapeçaria ou um tapete, digamos assim, vou tentar simplificar. É como se nós fôssemos um tapete e Deus o tapeceiro, aquele que faz o tapete. Deus vê de cima, Ele vê a obra sendo feita e Ele vê a obra sendo finalizada. Nós não conseguimos, porque além de nós sermos obra, nós somos limitados. A própria Bíblia fala assim que nem se a gente quisesse, nós acrescentaríamos um segundo ou um côvado da nossa vida, um minuto da nossa vida trazendo para os nossos dias. Então, como que nós podemos refletir nisso? A que conclusão eu cheguei? 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, quando Samuel vai ungir um rei para Israel, que ele chega na casa de Jessé e que ele começa a passar os filhos de Jessé, Samuel começa a refletir as coisas como e tendo uma perspectiva humana. Ele olhava e falava assim: aquele ali seria um rei legal, aquele ali é forte, seria um rei legal, nossa, que rapaz bonito, alto, seria um rei legal. Aí Deus pega e fala assim para ele: Samuel, para aí, filho, presta atenção, eu não vejo como o homem vê. Sabe o que Deus está querendo dizer para Samuel? A minha perspectiva, Samuel, é diferente da sua. Eu vejo até o final. Você vê aquilo que está à sua frente hoje. Deus me fez refletir nisso. Perspectiva. Se a gente quisesse, ou se a gente pudesse, né? Se a gente pudesse, na verdade, não quisesse. Mas se a gente pudesse, a gente até queria ver o final da nossa vida, a finalização dessa obra. Porém, a gente não pode. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós somos seres limitados. E aí é o que a gente vê, a nossa essência, a nossa limitação nos faz ver que nós não temos o controle sobre a nossa vida e que há um apenas que tem um controle de todas as coisas que nos envolvem e da nossa vida, que é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós passamos a dependermos mais dele. Nós passamos a dependermos e a entregarmos realmente o controle daquilo que nós fazemos, daquilo que nós sonhamos, daquilo que nós planejamos. Muitas das vezes nós ficamos frustrados com aquilo que não deu certo. Nós ficamos frustrados porque planos não deram certo. Eu queria estar assim nessa idade. Eu estava pensando nisso no dia do meu aniversário, eu fiquei refletindo sobre isso. Eu queria estar fazendo isso, queria estar fazendo aquilo. Eu queria estar em um lugar diferente. Mas, querido, o que eu quero te dizer hoje é que nós não temos o controle das nossas vidas nem se a gente quiser. É lógico que quando nós não queremos que Deus
faça a vontade dele na nossa vida, é lógico que as coisas acontecem da maneira como a gente quer e nós temos as nossas consequências. Mas a partir do momento, querido, que você diz, ok, eu entreguei o controle da minha vida nas mãos de Deus, você tem que entender que você tem que depender totalmente dele e viver um dia de cada vez. Porque o seu amanhã, se você entregou para Jesus, não pertence a você mais. Não tem como você ter o controle disso mais. E aí, se nós formos pensar em Deus como Criador e em nós como obras, né? Nós podemos pensar naquele versículo que Paulo fala na minha carta favorita que ele escreveu, que é Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo diz aos Filipenses, eu creio, estou parafraseando, lógico, que aquele que começou a boa obra vai completá-la em vocês. Então, o que eu queria que você guardasse em seu coração hoje é que, a partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos de Deus, você deve crer que Ele vai finalizar a obra. A nossa vida diante de Deus é como um dia. Ele vê tudo o que acontece, desde quando você estava no ventre da sua mãe até o seu último minuto de vida. Então, querido, não fique preso na sua perspectiva, porque a sua perspectiva é limitada e traz ansiedade. Se amarre, se apegue à perspectiva do Senhor. Ele não vê como vê o homem. E aquele que começou a boa obra na sua vida, eu creio, e você também deve crer, que vai completá-la. Amém?